Papai, mamãe, este é o Informa Ações de abril. Inscreva-se no canal Criação Conjunta para acompanhar os próximos boletins sobre criação dos filhos para pais separados. Dica legal: notificar a mãe ou pai quanto à opção pela criação conjunta. Se você deseja metade das responsabilidades sobre a criação do seu filho, essa é uma providência amigável que pode lhe poupar muito trabalho. Comunicar o outro traduz não só a seriedade quanto à sua opção, bem como a escolha por um formato amigável, que não envolve o emprego da justiça, um sistema chamado de criação conjunta. Não responder a essa comunicação ou se negar a realizar a criação conjunta dos filhos de forma amigável, sem apresentar justificativa forte e válida, como a existência de agressões físicas, já pode traduzir sintomas de alienação parental, conduzindo a situação para uma avaliação mais grave do caso. De qualquer forma, já desmonta a hipótese de pais em desentendimento. Trata-se apenas de um dos dois pais, uma prática geralmente realizada pela mãe, que busca obstaculizar a criação conjunta, a forma amigável de criação dos filhos, obrigando não só a implementação da guarda compartilhada, bem como as penalidades pela prática da alienação parental. E fica aqui um modelo dessa carta, que pode ser enviada por telegrama, e-mail, carta registrada. O importante é manter o registro deste envio. A carta contém a sua opção, não pedido. Se você, como pai ou mãe, analisou calmamente, com o devido tempo e seriedade, a possibilidade da realização da criação conjunta, então você opta por esse formato em favor do seu filho e comunica a outra parte da sua decisão. É importante que acompanhe uma divisão de tarefas e convivência, uma divisão sensata, o mais simples e básica possível, que permita a tomada de decisão pela outra parte. Quanto mais simples e viável a sua lista for apresentada à outra parte, mais facilmente ela servirá para comprovar a boa ou a má fé da mãe em relação ao filho que teve, ou do pai em relação ao filho, servindo na forma amigável para facilitar a solução do problema e na forma litigiosa para comprovar a necessidade da imposição da guarda compartilhada e da condenação pela prática de alienação parental. Decisões comentadas. Decisão de primeira instância: a mãe ganha a guarda do filho, pensão mensal, apesar dos pais terem boa convivência. A lei define bem claramente que a guarda compartilhada é sempre a prioridade. Porém, uma falácia judicial costumeira afirma que isso depende dos pais terem boa convivência, bom diálogo. Então, em primeira instância, essa decisão já foi completamente equivocada, não poderia se aplicar a guarda unilateral. Porém, o conflito persistiu. O pai, claro, apelou dessa decisão absurda, com ambos os pais realizando seus respectivos gastos desnecessários e a criança no meio desse conflito todo. E o motivo disso tudo? A mãe desejava para si a guarda unilateral pela comodidade de viajar para outros municípios quando bem entendesse, pela simplicidade burocrática. Ora, não lhe ocorria pedir educadamente ao pai quando tais viagens ocorressem? Afinal, ela não tinha um bom diálogo? Não, o que lhe ocorreu com esse pretexto, consciente ou não, foi dificultar o contato do filho com o pai, criando obstáculos para a convivência diária, para a relação mais ampla criada pela guarda compartilhada. E a decisão, como costumeiramente tem ocorrido no Brasil, defendeu os interesses da mulher e não da criança. Após toda essa discussão, dois processos, inúmeros custos, desgaste emocional, muito provavelmente 1 ou 2 anos no transcorrer desse processo todo, a única coisa que os desembargadores fizeram foram implementar e impor a guarda compartilhada.
não multaram a mãe pela prática de alienação parental, não a condenaram por litigância de má-fé, por tamanha futilidade na discussão, não tomaram nenhuma providência em relação a essa confusão toda armada em relação à criança. Depois, juízes e desembargadores reclamam do sem número de processos que eles têm para julgar. Enquanto eles estimularem, promoverem o litígio do mal-intencionado, é isso que eles vão ter. Por decisões camaradas, assim, protecionistas, porque outras mulheres com filhos não recorreriam à justiça, pelo menos para tentarem terem seus interesses pessoais atendidos. E mais uma excelência de decisão paga pelo bolso do contribuinte em detrimento da sociedade brasileira. Amigação parental. Filhos voluntariosos são aqueles que vivem para satisfazer unicamente a própria vontade. Eles não têm consideração pelos outros, preocupação, acreditam que o mundo gira em torno deles. E quando crescem, se tornam pais voluntariosos, muito provavelmente como a mãe da decisão anterior, que achava que tudo deveria girar em torno da necessidade dela de viajar esporadicamente para outras cidades. E a justiça de família tem se tornado refém desse tipo de capricho das mulheres com filhos. Ou seja, os juízes, por não aplicarem a lei conforme ela está prevista, criam uma ferramenta de deseducação da criança brasileira, criando um problema social a longo prazo incalculável. Agenda. Em abril, o terceiro Congresso Nacional de Alienação Parental e o primeiro Congresso Internacional será realizado no Rio de Janeiro, uma iniciativa da Associação Brasileira Criança Feliz, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. Além do tema principal, também serão discutidas a guarda compartilhada e a mediação familiar. Manifestação no Dia Internacional de Combate à Alienação Parental, 25 de abril, às 10 horas em frente ao Fórum João Mendes, organizada pelo grupo Pais em Camisa de Força. As inscrições podem ser feitas pelo Facebook. E inscreva-se no canal Criação Conjunta, a sua participação é muito importante no canal. Encaminhe o vídeo para profissionais da área, publique nas redes sociais, o seu apoio irá permitir a continuidade deste trabalho.